Liturgia diária. Deus vos fala. 1º de março de 2024, sexta-feira, segunda semana da Quaresma. Primeira leitura. Leitura do livro do Gênesis. Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque lhe tinha nascido na velhice. E por isso mandou fazer para ele uma túnica de mangas longas. Vendo os irmãos que o pai o amava mais do que a todos eles, odiavam-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Ora, como os irmãos de José tinham ido apacentar o rebanho do pai em Siquém, disse Israel a José: Teus irmãos devem estar com os rebanhos em Siquém. Vem, vou enviar-te a eles. Partiu, pois, José atrás de seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles, porém, tendo-o visto ao longe, antes que se aproximasse, tramaram a sua morte. Disseram entre si: Aí vem o sonhador. Vamos matá-lo e lançá-lo numa cisterna. Depois diremos que um animal feroz o devorou. Assim veremos de que lhe servem os sonhos. Rúben, porém, ouvindo isso, disse-lhes: Não lhe tiremos a vida. E acrescentou: Não derrameis sangue, mas lançai-o naquela cisterna do deserto e não o toqueis com as vossas mãos. Dizia isso porque queria livrá-lo das mãos deles e devolvê-lo ao pai. Assim que José chegou perto dos irmãos, estes despojaram-no da túnica de mangas longas, pegaram nele e lançaram-no numa cisterna que não tinha água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, avistaram uma caravana de ismaelitas que se aproximava, proveniente de Galaad. Os camelos iam carregados de especiarias, bálsamo e resina, que transportavam para o Egito. E Judá disse aos irmãos: Que proveito teríamos em matar nosso irmão e ocultar o seu sangue? É melhor vendê-lo a esses ismaelitas e não manchar nossas mãos, pois ele é nosso irmão e nossa carne. Concordaram os irmãos com o que dizia. Ao passarem os comerciantes madianitas, tiraram José da cisterna e por 20 moedas de prata o venderam aos ismaelitas, e estes o levaram para o Egito. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Mandou vir então a fome sobre a terra e os privou de todo o pão que os sustentava. Um homem enviara à sua frente José, que foi vendido como escravo. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Apertaram os seus pés entre grilhões e amarraram seu pescoço com correntes, até que se cumprisse o que previra, e a palavra do Senhor lhe deu razão. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Ordenou então o rei que o libertassem. O soberano das nações mandou soltá-lo. Fez dele o senhor de sua casa e de todos os seus bens o despenseiro. Lembrai sempre as maravilhas do Senhor. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes: Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando: Ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos
e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: Vós nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexão. Na liturgia de hoje, somos convidados a refletir sobre dois trechos ricos em simbolismo e ensinamentos. A primeira leitura, extraída do livro de Gênesis, narra a história de José, vendido por seus irmãos como escravo, que se torna uma prefiguração da salvação divina. No Evangelho de Mateus, a parábola dos vinhateiros assassinos nos alerta sobre a responsabilidade de cuidar da vinha do Senhor, que é o reino de Deus, e sobre as consequências de nossas ações. José, amado por seu pai, mas invejado por seus irmãos, enfrenta a traição e o abandono. No entanto, essa adversidade não é o fim da história, mas um meio pelo qual Deus manifesta seu plano de salvação. José, mesmo nas profundezas do desespero, mantém sua fé e, eventualmente, torna-se uma figura de autoridade e providência, não apenas para sua família, mas para toda uma nação. Esta narrativa nos ensina sobre a soberania de Deus e como Ele pode transformar o mal em bem, a injustiça em redenção. A parábola dos vinhateiros, por sua vez, serve como uma advertência aos que são confiados com os bens de Deus. Sejam eles líderes espirituais, fiéis ou qualquer pessoa que tenha recebido dons e responsabilidades. O proprietário da vinha, que representa Deus, espera que cuidemos de sua criação e uns dos outros com amor e justiça. A rejeição do filho, uma clara alusão a Jesus Cristo, sublinha a gravidade de ignorar ou rejeitar as mensagens e os mensageiros de Deus. Essas leituras nos convidam a uma introspecção sobre como estamos gerenciando os rebanhos e vinhas que nos foram confiados. Será que, como os irmãos de José, permitimos que o ciúme ou a inveja nos conduzam a atos de traição? Ou agimos como os vinhateiros, negligenciando e até maltratando as dádivas que Deus colocou sob nossa guarda? A mensagem central é clara. Deus chama cada um de nós a agir com justiça, amor e humildade, reconhecendo a sacralidade da vida e o valor dos dons que nos foram confiados. Somos instados a transformar nossos corações, a acolher a palavra de Deus e a produzir frutos dignos do reino de Deus. Que esta reflexão nos inspire a olhar para dentro de nós mesmos e ao redor, buscando sempre caminhos de reconciliação, fraternidade e serviço ao próximo. Que possamos, como José, encontrar forças na fé para superar as adversidades e, como bons vinhateiros, cuidar diligentemente da vinha que nos foi confiada para que ela frutifique em abundância. Um dia abençoado por Deus para você, meu irmão e minha irmã.